Tranquilo, quem mais aqui? Pô, conheço um monte de gente. Bom ver vocês, pessoal, ainda que por aqui, viu? Bom dia para todos, bom Tudo bem, dia. Raquel? Tranquilo? Bom dia. Gente, Adriana. Bom dia, bom dia. Grande Ronaldo, tranquilo? Tudo jóia? Bom dia. Beleza, Letícia está aqui. Pô, um monte de gente que eu sinto saudade. Bom dia, pessoal. Daniel, Leonardo Quintanilha, Bom grande dia, Léo. tudo bem, Rodrigo? Tranquilo, irmão. Pô, E aí, legal pessoal? estar por aqui também, cara. Oi? Não. Bom dia. Tá, dá mais uns 5 minutinhos que o pessoal está entrando, tá, pessoal? O João Moraes também entrando aí. Eu achei que só ia dar servidor legal, um monte de procuradora prestigiando aí. Não, precisa não. Digo, tem uma outra colega da Bahia, Ana Cristina. Ana Cristina, grande Ana Cristina. Seja bem-vinda. Fernanda Arcosi, bacana. Pô. Bianca Tenório. Quem eu estou vendo aqui, conseguindo lembrar do nome, associando a pessoa, estou dando um olá, tá, pessoal? Certo. Vou dar mais uns 5 minutinhos, que estou vendo o pessoal entrando. Deixa eu já colocar aqui a tela. Alt mais A. Cadê? Alt mais A. Esse é Alt mais A. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Clique no botão para fazer o download e começar a usar. Eu vou fazer o seguinte aqui, tá, gente? Já vou dando bom dia, já está quase todo mundo aqui dentro, eu vou administrando aqui quem vai entrar, tá? Eu vou colocar aqui, se todo mundo que não for falar agora, vou pedir para colocar no mudo, tá? Eu vou tentar dar uma olhada aqui, se tiver alguém que não esteja com mudo, eu mesmo vou cometer indelicadeza e vou tirar o áudio, tá? Vocês não fiquem tristes comigo. A minha ideia é a seguinte, gente, eu vou falar, acho que entre 40 e 50 minutos, tá? Vai ser um bate-papo mesmo, bem superficial, bem introduções gerais, tá? Noções gerais da LGPD. A ideia é realmente fazer um primeiro contato. Só para vocês terem ideia, a gente estava planejando, antes da pandemia, um curso completo, entendeu? Para servidores e procuradores, com o pessoal da PUC. Tem um pessoal muito fera na PUC, né? A Caitlin Mulholland, o Carlos Afonso, enfim. E estava tudo certo com a pandemia, enfim, tudo ficou um pouco de pernas para o ar, mas como tem uma possibilidade da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor essa semana, tá? No supetão mesmo, eu vou explicar isso durante a apresentação, eu entendi por bem fazer isso daqui é como se fosse um band-aid para segurar uma hemorragia, tá? Então, é realmente uma ideia de noções gerais, só para a gente saber o que é, o que se trata, entendeu? E aí a gente já vai estar preparando, não sei se vocês viram, a PGEDU que foi criada, enfim, a ESAP está estruturada, a gente já vai voltar as negociações aí com o pessoal da PUC para o curso. Aí vai ser realmente bem mais profundo, tá? O pessoal que está trabalhando nisso há bem mais tempo do que eu, então, assim,
Isso aqui é só realmente uma primeira aproximação. Então, bom, já coloquei todo mundo no mudo. Eu vou fazer outro aviso aqui. É possível que durante a apresentação eu tenha que pausar aqui um minutinho, porque a faxineira está chegando aqui em casa e a minha esposa passou muito mal à noite. Tá? Então, enfim, talvez eu tenha que levantar só para abrir a porta para ela. Provavelmente meus cachorros vão começar a latir e eu vou ter que ir lá abrir a porta, tá? Se eles começarem a latir também, vocês me desculpem, porque eles estão todos aqui dentro do escritório comigo, mas eu tento controlar a situação rápido. Claunira, a hora que você quiser começar, tá? Pode meter bronca. Pode começar. Show. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Maioria aqui esmagadora, servidores da Procuradoria-Geral do Estado, procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos colegas aqui também, procuradores e servidores da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, em razão do convênio que a gente tem. Eles ajudam muito a gente em várias questões, então a gente costuma também retribuir essa gentileza, né, todo o carinho que eles têm com a gente. E aqui eu faço uma saudação especial em nome de 3 procuradores do Estado da Bahia, a Zizi Brito, Zizi Martins, né, também conhecida como Zizi Martins, o Ailton, que é o procurador, Ailton Cardoso, procurador-chefe lá do Centro de Estudos Jurídicos, e o procurador-geral, Paulo Moreno, que é realmente uma pessoa assim, que eu admiro muito, 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 tem uma capacidade, uma visão realmente privilegiada. Então, assim, temos também aqui alguns colegas do Rio Previdência, né? Um pessoal, enfim, vários cantos aí. Só ver aqui. Yes, ok. Do jurídico, Valadão. Do jurídico. Do jurídico, isso. Maravilha, maravilha. Obrigado, querido. Então, assim, basicamente é isso, pessoal. Vamos começar a falar um pouco aqui, tá? Dessa nova Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui, cadê aqui minha apresentação? Bom, muito simples, né? A gente, né, a sociedade está sempre em transformação, tá? Isso não é novidade para ninguém. Qualquer um que tenha um mínimo de afinidade com o estudo da história sabe disso, né? Deixa eu só mudar aqui que está tampando a minha visão, ok? Enfim, essa mudança é constante. Há quem diga, né, os historiadores fazem um catálogo aí, a primeira grande revolução tecnológica, digamos assim, começou em 1785 na Inglaterra, com o surgimento da máquina a vapor, e mecanizou toda a produção, né? Coisa que era feita à mão começou a ser mecanizada com a máquina a vapor. Segunda revolução, essa produção em massa, né, começa a acontecer em 1875, com o modelo fordista de produção, a ideia de linha de produção, com automóvel, telefone, televisor, rádio, avião, enfim. Começa nesse período. Nós temos uma terceira revolução tecnológica, que é a junção da eletrônica com a tecnologia da informação. Foi responsável pelo grande movimento da automação, né, que aconteceu ali a partir da década de 70. E, por fim, uma quarta revolução, que é o que o pessoal ligado em tecnologia costuma falar, que a gente está em pleno curso, a gente está vivendo essa revolução, que é o que a gente está... É a integração desse mundo físico no mundo digital. É um novo modelo que a gente realmente não entende muito bem o que está acontecendo. Isso é normal, né? Isso é próprio desses tempos de mudança, de revolução, de mudança das bases da estrutura da sociedade. Então, assim, durante muito tempo, né, pelo menos desde quando a gente se entende por gente, a base da economia mundial sempre foi, né, pelo menos que a gente lembre, o petróleo. As guerras aconteciam por causa do petróleo, enfim, as grandes movimentações políticas aconteciam por causa do petróleo, riquezas eram acumuladas graças ao petróleo, e, enfim, esse paradigma da base econômica está mudando, né? Inclusive, a The Economist, de maio de 2017, ou seja, não é de agora, já crava que o valor
mais importante no mundo, né, a coisa mais valiosa do mundo não é mais o petróleo, e sim a informação. Se a gente for ver, por exemplo, o Mercado Livre, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, passou essa semana o valor de mercado da Vale do Rio Doce, entendeu? A Amazon, enfim, a empresa, a Amazon não, a Google, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Então, assim, realmente, essa nova era da informação e esse agigantamento dessas empresas demonstram para a gente como que a base da estrutura econômica da sociedade está mudando, né? Como a gente está dando valor para outras coisas que antes a gente não dava ou não dava da mesma maneira, e como que essas estruturas são capazes de acumular riqueza, de, enfim, produzirem profundas alterações na base da estrutura econômica. Bom, se isso acontece, né, como quem é da área de direito aqui vai saber muito bem, o direito não vai ficar atrás. Tendo em vista uma nova realidade social, o direito vai tentar analisar essa nova realidade, vai tentar regulamentar minimamente essa realidade. Com base nisso, né, foi editado na Europa, né, o GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Na verdade, o mundo tem uma longa história de proteção de dados pessoais. Enfim, se eu não me engano, nos Estados Unidos, esse debate já vem da década de 50, 60 ou 70, quando teve uma discussão sobre o data center, que era como se fosse um registro unificado de todas as informações dos cidadãos americanos num único lugar, entendeu? Os perigos desse agigantamento do Estado com muita informação já eram claras para os americanos desde lá atrás. Na Alemanha, por exemplo, a primeira lei de proteção de dados na Europa, na Alemanha, 1970, no estado de Hesse. Enfim, Espanha, se eu não me engano, 1997. Então, na verdade, essa já é uma realidade no mundo. Existem países já com uma boa tradição de legislação de proteção de dados pessoais, que o Brasil não tem. Se eu não me engano, é o Uruguai ou a Argentina. A primeira lei foi de 2007, alguma coisa assim, 2003. Então, assim, quando a gente olha, né, o Brasil não tem, a gente ainda usa o Código Civil, o Marco Civil da Internet, que também é recente. Enfim, a gente não tem uma legislação específica, não tinha, né? Quer dizer, ainda não tem, porque ainda não está em vigor, uma legislação específica sobre proteção de dados pessoais. Então, a gente está muito atrasado no mundo. Tá? Isso é uma pauta mundial, enfim, é um novo modelo de governança global, não tem para onde fugir. Né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos e a Europa, né? E o que acontece? Com esse regulamento europeu aqui, estabeleceu uma espécie de um padrão mundial em proteção de dados pessoais. Tá? Por quê? Porque essa legislação europeia exige que todos os países que se relacionem com a União Europeia ofereçam o mesmo nível de segurança em tratamento de dados pessoais que a Europa. Então, ou seja, é o mínimo, né? O que a Europa fala, olha, qualquer país, né? Se qualquer país europeu for encaminhar dados para fora ou enviar dados de cidadãos europeus para fora, né? Ele vai ter que, esse país para quem ele está enviando tem que ter esse mesmo nível de segurança, de proteção que nós temos. E isso está forçando o mundo inteiro a se adequar dessa forma. Alguns especialistas falam até de extraterritorialidade, né, da legislação europeia. E só para vocês terem ideia, mas isso não é possível, não pode ser assim, o direito não pode autorizar isso. Bom, os Estados Unidos e a Europa têm um acordo, né, que se chama, eu não lembro exatamente o ano que ele foi feito, é um tratado, que é o Privacy Shield, é o escudo de privacidade. E há cerca de um mês atrás, o Tribunal Europeu declarou nulo esse tratado, isso está dando uma repercussão imensa, dizendo que os Estados Unidos não oferecem o mesmo nível de proteção a dados pessoais que a Europa exige. Então, assim, se eles estão fazendo isso, né, com os Estados Unidos, imagine o que não vai acontecer com a gente aqui no Brasil. Então, assim, não tem para onde fugir. Tá? Isso é um novo modelo de governança global, é uma reestruturação das relações econômicas, dos aspectos jurídicos dessas relações econômicas, e com base, né, em decorrência desse regulamento europeu, e já existiam leis anteriores na Europa sobre isso, tá? Mas esse regulamento ele tende a ser um novo marco da proteção de dados na Europa. Foi editado em 27 de abril de 2016 e
mas na sequência desse regulamento do GDPR, o Brasil editou a sua lei, né, Lei Geral de Proteção de Dados, em 14 de agosto de 2018. Tá? Essa lei foi editada lá atrás, ela tinha a vacatio legis de 2 anos, era para ter entrado em vigor agora dia 14 ou dia 13, enfim. Mas a gente já vai ver essa questão da entrada em vigor, mas ela está aí, tá? Ela já está publicada, as pessoas já estão se adequando, já estão estudando. Eu vou falar para vocês, o primeiro contato que eu tive com legislação, com Lei Geral de Proteção de Dados, foi no ano passado. Alguém já tinha falado dessa lei, eu achei que era apenas mais uma lei que eu ia ler, e, enfim, ok, como nós advogados fazemos todos os dias, né? E graças à nossa colega Tatiana Natal, não, pô, Valadão, você tem que estudar isso daí é sério, isso daí vai mudar muita coisa e tal. E como a gente ali na escola faz o tratamento, né, na escola e no Seju como um todo, faz o tratamento de muitos dados pessoais, a gente foi para São Paulo, enfim, fazer um curso do INSPER. Eu me lembro como se fosse hoje, em 5 minutos na sala de aula, eu olhei assim, eu fiquei realmente sem chão. O impacto que essa lei tem, as pessoas ainda não conseguiram entender a dimensão e a profundidade dessa lei, né? Não é aquele tipo de lei que realmente você dá uma olhada, dá uma lida e pronto. Não é. Essa lei, na verdade, até para as pessoas que são especializadas, vocês vão ver que provavelmente durante a explanação, né, eu vou ter mais dúvida do que certeza, porque, primeiro, ela é uma lei muito principiológica. Segundo, que ela é uma lei, essa forma de regulação de dados ela é muito nova, principalmente para a gente no Brasil. A gente não tem alguns atos complementares, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não foi constituída, que será tipo órgão regulatório, né, dessa lei. Então, assim, muito tudo novo, muito tudo principiológico, muito tudo aberto. A implementação dela é muito difícil, tá? É difícil de verdade, pressupõe governança, pressupõe mapeamento de processo. Então, assim, essa lei é realmente, de que eu me lembre, é o maior desafio jurídico que eu vi desde que eu comecei a estudar direito. Tá? Bom, e o que trata a lei? Né? Então, vamos começar a falar um pouquinho dessa lei. Bom, a lei, ela fala lá no artigo 1º, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, ou seja, Estado, né, Estado, quando trata dado pessoal, ele está sujeito a essa lei, né? Estado, União, município, enfim, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E aqui a gente já vai fazer um corte. Tá? Essa lei não protege qualquer dado, ela protege dados pessoais. O que significa dado pessoal? É todo dado relativo que possa ser relacionado a uma pessoa natural. Se a gente está falando aqui, essa lei não protege o dado de um segredo comercial, não protege, né, os dados das pessoas jurídicas. Não, o objeto dessa lei é bem específico. Isso daqui, desde o início, tem que ficar muito claro para a gente. Tá? O objeto de proteção dessa lei são os dados pessoais. Deixa eu só ver aqui que tem alguém que está com o áudio ligado. Vou só pedir para vocês conferirem aí, pessoal. Quem tiver com o áudio ligado, por favor, desligar. Bom, então, esse é o primeiro corte que a gente tem que fazer, tá? Para entender bem qual a ideia da lei. Bom, aí tem a questão da entrada em vigor da lei. Originariamente, a lei era para ter entrado em vigor agora dia 13 de agosto. Só que o que aconteceu? A medida provisória 959, tá? Ela prorrogou a entrada em vigor da LGPD para maio de 2021 e a parte das sanções para agosto de 2021. Como a gente vai ver, a lei traz lá a parte, não só a parte de regulação, como a parte de sanções pela autoridade regulatória. Então, basicamente, a medida provisória, tá, 959, que ainda não foi votada, que ainda não caducou, ou seja, ela está valendo, o quadro hoje é esse. Tá? A LGPD entra em vigor em maio de 2021 e as sanções da LGPD em agosto de 2021. Provavelmente nós teremos aí a maior vacatio legis da história, nem o Código Civil teve uma vacatio legis tão grande. E para vocês verem por que é uma vacatio legis tão grande, mesmo depois de 2 anos, o Brasil não está minimamente preparado para essa lei, as empresas, os órgãos do Estado, enfim, realmente a visão ainda é um pouco desalentadora.
Então, até por causa da pandemia, houve uma certa pressão, em alguma medida justificável, tá? Para a prorrogação dessa lei. Essa medida provisória veio e prorrogou, então, a entrada em vigor da LGPD para maio de 2021. O que acontece? Essa medida provisória ainda não foi votada. Inclusive, ela foi colocada na pauta dessa semana. Então, pode ser que nessa semana nós tenhamos mudança. O relatório do deputado, que eu esqueci o nome agora, que é o relator da medida provisória, ele fez uma manifestação no sentido de que essa prorrogação da LGPD não fosse convertida em lei. Ou seja, a manifestação do relator, que faz a relatoria da medida provisória, é pela entrada imediata da LGPD em vigor. Ou seja, se prevalecer esse relatório, por algum motivo a medida provisória não for convertida em lei, né, o que acontece? Ela entra em vigor imediatamente. Tá? E essa foi a preocupação, né, e a parte de sanções ficaria para realmente daqui para agosto de 2021. Então, essa foi a preocupação, né, pela qual eu antecipei algumas coisas. Eu já vinha conversando com o gabinete sobre a importância da LGPD, sobre os impactos da LGPD, e quando, né, teve esse movimento da medida provisória, eu comecei a ver que eu estava monitorando isso. Quando eu comecei a ver que tinha esse movimento, que a Lei Geral de Proteção de Dados podia realmente entrar em vigor agora, esse mês, eu levei essa preocupação ao gabinete e a gente tinha que ter, no mínimo, uma estrutura mínima, né, para poder lidar com isso. Tinha que ter, pelo menos, as pessoas da Procuradoria terem ouvido falar do que se trata essa lei. A gente precisava, pelo menos, ter um órgão, né, que seria o encarregado pela proteção de dados, enfim, para poder, que é um órgão que vocês vão ver, a lei exige que todo órgão público ou empresa ou pessoa jurídica tenha, né? Então, assim, realmente essa foi a nossa preocupação. Tá? A gente ainda está muito aquém do que a gente precisa, mas, enfim, a gente realmente precisava dar um start nisso. Pois bem, essa lei, né, na verdade, antes da gente falar especificamente sobre a lei, do que ela se trata, tinha gente que até um tempo atrás apostava que a lei não ia entrar em vigor, que, enfim, ela ia ser revogada, ou que é uma lei que não vai pegar. Essa lei vai pegar, fato. Isso não tem para onde fugir, porque, como eu falei, é padrão mundial de governança. Enfim, ela vai pegar. Quem acha que ela não vai pegar é negacionista, está achando que, enfim, as coisas não vão mudar. Inclusive, ainda sem a lei estar em vigor, né, em decisão recente, eu acho que 2 meses atrás, e certamente nessa decisão vai ser um marco para a proteção de dados no Brasil, o STF suspendeu os efeitos da medida provisória 954 e reconheceu explicitamente o princípio da autodeterminação informativa. Quando a gente vai pegar a história da proteção de dados pessoais, né, o marco mundial, os marcos mundiais são 2. O Data Center nos Estados Unidos, que era um órgão que ia controlar, né, ia ter a centralização de todas as informações sobre todos os cidadãos no território americano, feita por engenheiros, óbvio, né, querem otimizar espaço, enfim, mas os advogados têm esse problema de ver problema nas coisas. Era muito poder para um órgão só ter esse controle todo sobre essa informação. Então, nos Estados Unidos, se eu não me engano, década de 70 ou 60, enfim, o Vitor Leary, que está nos assistindo, pode me corrigir, porque eu sei que ele estuda essa parte, mas, se eu não me engano, é por aí, entre 60 e 80. E na Alemanha, né, o outro marco mundial é uma decisão da Suprema Corte Alemã, se eu não me engano, de 82, que era uma questão relativa a dados do IBGE alemão, do censo alemão. Então, basicamente, tinha uma lei que determinava que todos os alemães teriam que fazer um relatório de 50 páginas sobre informações pessoais. Houve iniciativas perante a Corte Constitucional Alemã, e a Corte Constitucional Alemã falou que, olha, o Estado não tem esse direito de sair coletando todas as informações pessoais de todas as pessoas, isso é perigoso, né? Então, o que basicamente fez a Corte Constitucional Alemã? Reconheceu lá atrás, na década de 80, esse princípio da autodeterminação informativa. O que significa esse princípio da autodeterminação informativa? É o direito que todo indivíduo tem de controlar e proteger os próprios dados pessoais, notadamente diante da evolução tecnológica dos modernos mecanismos de processar a informação. Inclusive, isso é interessante. Quando, né, eu estava na Alemanha por causa do meu doutorado,
é realmente impressionante a diferença que a gente tem enquanto sociedade deles no que diz respeito à proteção de dados pessoais. Lá é impensável uma pessoa pedir seus dados para fazer um cadastro numa loja. Isso simplesmente não existe, entendeu? Então, assim, lá essa cultura de proteção de dados veio do povo e se levou até as instâncias deliberativas. Aqui no Brasil está acontecendo o caminho inverso. O povo brasileiro não tem esse cuidado e é um padrão normativo que está sendo colocado top-down e não de baixo para cima. Então, assim, o que é importante nisso daqui? O Supremo reconheceu, né, já esse princípio, inclusive foi numa causa, uma questão relacionada ao IBGE, sobre compartilhamento de dados do IBGE, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu, mesmo sem a entrada em vigor da LGPD, a existência do princípio da autodeterminação informativa no ordenamento jurídico brasileiro. Então, assim, isso é uma realidade, gente, né? Eu costumo colocar isso daqui para aqueles que acham que essa é uma lei que não vai pegar. E aqui, então, vamos começar a falar um pouquinho da lei especificamente. Só lembrar, pessoal, essa lei aqui é uma lei multidisciplinar, tá? Que envolve aspectos de segurança da informação, de governança, de compliance, de gestão de riscos, enfim, um monte de coisa, tá? E essa explanação aqui, o que eu vou trazer para vocês são só os aspectos jurídicos, tá? E mesmo assim, aspectos, digamos assim, iniciais, para quem nunca teve nenhum contato com a lei. Então, bom, o objeto de proteção da lei é a pessoa natural, identificada ou identificável. O que significa natural, identificada ou identificável? Não precisa, através dessa lei, né, a gente protege todo elemento de informação que identifique ou que torne possível identificar uma pessoa. Então, por exemplo, se a gente está falando, né, se a gente está falando de Rodrigo, enfim, Rodrigo, quantos Rodrigos existem no mundo? Através apenas desse nome vocês conseguem me identificar? Não. Bom, se vocês colocam, né, Rodrigo Valadão. Bom, Rodrigo Valadão também existem alguns. Bom, Rodrigo Valadão que mora na rua X. Bom, aí já começa, é muito provável que não exista outro Rodrigo Valadão nessa rua. Assim, sempre que esse conjunto de informações trouxerem a possibilidade, né, o conjunto de um dado ou de alguns dados tornar possível identificar ou tornar essa pessoa identificável, passa a haver a incidência dessa lei. Tá? Isso é realmente um pouco abstrato, a gente não tem como ver no caso concreto. CNPJ, por exemplo. CNPJ é informação pessoal? Em regra, não. Tá? Normalmente, a gente não caracteriza CNPJ como informação pessoal, mas, através do CNPJ, a gente pode ter o acesso ao CPF, eventualmente, da pessoa física. Então, assim, existe sempre uma sombra, né, uma área de penumbra que a gente não pode afirmar. É difícil afirmar, esse é realmente um dado pessoal, esse não é. Em princípio, por exemplo, um CNPJ não é um dado pessoal e não tem como ser um dado pessoal. Mas, eventualmente, com alguns daqueles elementos, você consegue outros elementos que identifiquem ou tornem outra pessoa natural que identifique ou torne essa outra pessoa natural identificável. Tá? Então, como eu já falei lá atrás, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica aos dados de outras pessoas jurídicas, salvo quando relacionáveis a uma pessoa natural. Tá? Por exemplo, se é uma empresa unipessoal, enfim, né? Então, existem, realmente uma zona um pouco cinzenta. Além de dado pessoal que traz a lei também traz o conceito de dado pessoal sensível. E aqui, gente, a gente tem que começar a fazer ciência. Ciência pressupõe conceito e definição de conceito. Quando a gente fala em dado sensível, né, vulgarmente, a gente pode estar falando de qualquer coisa, mas na lei, dado pessoal sensível são esses dados, são 10 dados que a própria lei diz que são dados naturais sensíveis. São dados relativos à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, sempre que forem dados vinculados a uma pessoa natural. Então, e a diferenciação, né, recai que a lei traz uma proteção ainda maior a esses dados considerados sensíveis. Mas, basicamente, o objeto da proteção pela lei são esses dois, né, esses dois elementos, o dado pessoal e o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é um dado que exige um cuidado redobrado e não deve ser colhido. Por exemplo,
Se eu fosse consultor jurídico, né, advogado de uma academia de ginástica, você coletar ali o dado biométrico, a digital, é um perigo bem grande, entendeu? Você realmente, você quer colher aquele dado, enfim, você precisa realmente daquele dado, como é que está o seu sistema de segurança para o tratamento desse dado? Enfim, é um dado que realmente tem que ter um cuidado muito maior, tá? Porque a proteção da lei, que já é grande em qualquer dado pessoal, para os dados pessoais sensíveis é ainda maior. Outro conceito importante, essa lei, além de ser uma lei muito principiológica, ela é uma lei conceitual, ela mesma traz diversos conceitos que ela vai usar. Esses dois estão na lei, tá? Dado pessoal e dado pessoal sensível. Outro conceito que a lei traz, que é muito importante, é o conceito de titular. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. Cliente, colaboradores internos, externos, enfim, administrado, né? Titular é basicamente o proprietário desses dados, né? Toda pessoa natural a quem esse dado pessoal é referido, né? Se refere, identifica ou torna identificável, essa pessoa é o titular. Da mesma forma que no Código de Defesa do Consumidor nós temos o consumidor, na Lei Geral de Proteção de Dados nós temos a figura do titular. Essa lei não se aplica, tá? Mesmo quando houver tratamento de dado pessoal, quando esse tratamento for realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Não se aplica quando realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, acadêmicos, enfim, ou realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado e atividades de investigação e repressão das infrações penais. Isso não significa que a utilização dos dados pessoais vai ser livre, tá? A própria lei fala que, em alguns desses pontos aqui, que haverá uma legislação específica que ainda não foi editada. Mas, em princípio, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica a esses tipos de tratamento aqui. Tá? Outro conceito importante que a lei traz, eu acabei de falar dele aqui implicitamente, é a noção de tratamento. Né? Vocês vão ver que daqui para frente eu vou falar toda hora tratamento de dado pessoal. Tratamento é um conceito amplo, tá? É um conceito genérico, que inclui qualquer operação realizada com dado pessoal, seja coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, enfim, qualquer coisa que a gente faça com dado pessoal é considerado pela lei tratamento. Então, ao invés da gente ficar usando conceitos específicos, coleta, produção, transmissão, a gente usa o conceito de tratamento. Esse é um conceito fundamental da lei. Outro conceito importante que a lei traz é o conjunto estruturado, é a base de dados. Né? A base de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. E aqui, gente, para vocês verem, né, que quando eu falo, né, que apesar da TI ser importante, e é muito importante em qualquer processo de implementação da LGPD, ela não se esgota em TI. Né? Por quê? Porque vamos supor que qualquer servidor lá da Procuradoria anote num pedaço de papel o nome e o telefone de uma pessoa, de um particular, esse dado é dado pessoal. E por ser dado pessoal, mesmo que a gente anotou num pedaço de papel ali no cantinho da nossa mesa, isso é dado pessoal e está protegido pela lei, entendeu? Se a gente está agindo ali como Estado dentro da Procuradoria, se nós, qualquer um de nós, procuradores, servidores, estagiários, residentes, fazemos uma anotação de um dado pessoal num papel e, enfim, está protegido pela lei, não é apenas o suporte eletrônico do dado. Tá? Por isso, a LGPD, como eu costumo falar, não se limita a ajustes de TI. Não basta a gente ter o melhor sistema do mundo, né, com níveis de acesso, com proteção, com firewall, não sei o quê, se nós não temos pessoas treinadas. Se as pessoas não internalizam, né, se a gente não treinou os servidores, os procuradores para essa nova realidade. Por quê? Porque nenhum sistema de segurança vai conseguir conter a ignorância, enfim, a falta de conhecimento sobre o assunto. Então, assim, o que é muito importante para a gente, é isso que eu bato, é que essa lei ela é uma lei que muda a cultura, ela muda a forma da gente se relacionar com o mundo, e numa escala que eu, particularmente, jamais testemunhei. Tá? Então, assim, essa proteção de dados com os nossos dados e com os dados de terceiros, né, isso vai gerar uma revolução na forma com que a gente
vai lidar uns com os outros. A lei também traz a figura dos agentes de tratamento. Tá? Os agentes de tratamento podem ser dois. A pessoa natural ou jurídica, o controlador, de um lado, e a pessoa natural ou jurídica a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No âmbito da administração pública, será a pessoa jurídica ou órgão responsável pelo tratamento, representada pela autoridade imbuída de adotar as decisões acerca do tratamento de dados. Operador, pessoa natural ou jurídica, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Primeiro, eu vou fazer uma diferenciação entre controlador e operador para falar um pouco das pessoas jurídicas de direito público. Exemplo clássico, tá? Quando a gente faz alguma compra pela Amazon, pelo Mercado Livre ou qualquer site de comércio eletrônico, tá? Essa encomenda é entregue pelo correio. Ou seja, a gente foi lá, entrou no site do vendedor, fez a compra. A gente insere os nossos dados pessoais, né? Nome, endereço, CPF, naquele site eletrônico. Então, essa pessoa vai ser a controladora. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que decidir o que fazer com aquele dado pessoal. Como ela vai tratar esse dado pessoal. Só que o que ela vai fazer? Eventualmente, ela pode ter que repassar, para a execução desse contrato, ela pode ter que repassar esses dados para um terceiro, que, no caso, seriam os Correios. Né? E o Correio vai fazer o quê? Ele vai tratar o dado pessoal, ele vai ter que pegar lá e colocar no seu sistema o nome, o telefone, o endereço, enfim, e vai colocar isso para poder entregar a encomenda. Então, o Correio seria um operador nessa relação. Tá? Então, basicamente, a diferença entre operador e controlador, ambos são agentes de tratamento pela lei, mas a diferença é que o controlador ele toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, enquanto o operador é como se fosse uma espécie de preposto do controlador. Ele faz a utilização desses dados pessoais, ele trata os dados pessoais, mas a decisão não é dele. Na verdade, ele está apenas executando ou implementando uma decisão que foi anteriormente tomada pelo controlador. Tá? Vocês vão ver que quem começa a militar um pouco dentro da proteção de dados, né, existem situações que são muito difíceis de caracterizar realmente se uma pessoa é controlador, se é operador, enfim. Eu não vou trazê-las aqui, porque essa é uma abordagem inicial, tá? Mas isso, às vezes, é um pouco mais complicado do que parece. Em algumas vezes é muito simples de identificar, em outras é mais complicado. E na administração pública, né, é a pessoa jurídica o órgão. O controlador não é a pessoa física, não é o servidor. Tá? Isso tem que ficar muito claro. O controlador é sempre a pessoa jurídica. Só que a pessoa jurídica é representada por uma autoridade que vai tomar essas decisões. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Outro conceito que a lei traz é importante, né? O conceito não, ela traz um instrumento que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. Ou seja, a lei exige que toda pessoa que seja, todo controlador, toda pessoa que tome decisões referentes a tratamento de dados pessoais de terceiros, eles têm que fazer um relatório, eles têm que fazer uma análise interna, o controlador tem sempre que fazer uma análise interna e fazer um relatório de impacto, né? Fazer uma análise exaustiva dos seus processos, de todo o seu fluxo de informações dentro da organização e identificar onde que estão os possíveis riscos, né, de tratamento indevido e já fazer um plano de contingência, como, em caso de tratamento irregular, como que a gente vai proceder. Isso é uma exigência legal. E detalhe, essa exigência também foi estendida às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, estados, municípios, União, órgãos públicos autônomos terão que ter esse documento. Tá? Mas como que esse documento, o que contém? Bom, a autoridade nacional ainda não foi constituída, uma vez constituída, ela vai trazer mais elementos, periodicidade, o que tem que constar, como que se audita, né? Mas, enfim, a realidade é que nós, Procuradoria-Geral do Estado, teremos que ter esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Princípios gerais da lei. E aqui já começa vocês vão ver como que essa lei realmente traz modificações sensíveis para o nosso dia a dia. Tá? Primeiro princípio, né, a lei fala lá de forma genérica, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Esse daqui, a gente já começa, vocês vão ver o impacto que isso tem. Primeiro é o princípio da finalidade. Ou seja, a realização do tratamento só é admitido para propósitos legítimos
específicos, explícitos e informados ao titular. Sabe aquela história de que quando a gente entra num site, você autoriza que nós utilizemos seus dados? Ponto. Não, agora não é mais assim. A lei exige que quando a gente vá utilizar um dado pessoal, tá, a gente só pode utilizar esse dado pessoal para aquela finalidade para a qual nós informamos o titular. Então, assim, acabou aquela história, em regra, né, a gente vai ver que tem algumas exceções, mas acabou aquela história da gente fazer um cadastro, né, ou então simplesmente entrar em contato com uma empresa, né? Eu entro em contato com uma empresa porque eu quero saber mais do produto dela, por exemplo. Ou tenho uma queixa, quero entrar em contato com essa empresa e vou lá no contato, né, na parte do site, boto lá meu nome, meu e-mail, automaticamente, o que as empresas costumam fazer? Elas simplesmente pegam aquele e-mail e mandam também para o departamento de marketing. Para quê? Para aquela pessoa ser bombardeada pelas propagandas. Tá? Isso acabou. Se a gente quer utilizar, por exemplo, né, se a empresa quer utilizar, por exemplo, uma informação, o seu dado pessoal para alguma coisa, ela só pode utilizar, e aí não só a empresa. Em regra, o Estado também, é um pouco diferente, porque tem a questão da supremacia do interesse público, a gente vai ver isso um pouquinho lá para frente, mas a ideia básica da lei é essa informação, o tratamento desse dado pessoal só pode ser realizado para aquela finalidade específica. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar alguns sites europeus, né, a gente vê lá, você permite que nós utilizemos esse seu e-mail para encaminhamento de promoções, entrar em contato para pesquisa de satisfação do cliente. Ou seja, para cada tratamento deve haver uma finalidade informada ao titular, e essa finalidade tem que estar clara, e a gente só pode fazer o tratamento para o atingimento daquela finalidade. Segundo princípio da lei é o princípio da adequação, ou seja, a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Isso daqui também é muito interessante, quem já foi em hospital, principalmente em hospital, né, que tenha, né, alguma natureza religiosa, alguma vinculação com alguma entidade religiosa, eles costumam perguntar a religião da pessoa. Isso é uma informação que eu, se fosse o diretor daquele hospital, não faria mais, não pediria mais. Ao invés de perguntar a religião da pessoa, que é um dado sensível, perguntaria, olha, no caso de assistência religiosa, qual membro da família eu devo procurar? Ou então, existe algum dia da semana em que você se opõe a fazer uma intervenção, algum processo, enfim. A ideia é sempre que esse dado tenha que ser adequado para aquilo que a gente quer fazer. A gente não pode, por exemplo, exigir, né, dados que não são adequados para aquela finalidade que a gente está informando ao titular. Então, assim, esse é outro princípio. Tá? Outro também é da necessidade. A limitação do tratamento tem que ser feita, o tratamento tem que ser feito na quantidade de dados pessoais mínimos necessários para a realização de suas finalidades. Existem, por exemplo, é comum a gente ver por aí, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui desse evento que a gente está organizando, que a gente organizou para hoje. O primeiro flyer de divulgação veio para mim lá do setor responsável por fazer, veio assim, não, coloque inscrições, nome e CPF. Aí eu cheguei, peguei, olhei aquilo, autorizei, aí depois eu parei para pensar, né? No dia seguinte eu olhei lá, mas vem cá, para que a gente precisa do CPF do servidor? Aí a resposta veio, não, mas não sei, porque sempre foi assim, sempre pedimos o CPF. Mas esse dado é necessário? A gente já sabe o nome do servidor, já sabe o setor. Para que a gente vai precisar do CPF desse cara? A gente não precisa do CPF dele. Então, assim, aí a gente já fez a modificação e não colocou a necessidade de CPF na divulgação desse evento. Então, para vocês verem, eu mesmo estou familiarizado com a lei, né? Na primeira vista, quando pediu o CPF, ok, pode divulgar. Depois que eu parei para pensar, cara, não pode divulgar. A gente não precisa pedir esse CPF, a gente conseguiu corrigir a tempo. Mas para vocês verem que até quem tem uma certa já familiaridade com a lei, às vezes acaba sendo realmente um pouco descuidado, porque é uma mudança de cultura. Tá? Então, assim, esse é outro princípio muito importante nessa lei, né? A ideia da necessidade. Outro princípio geral da lei é o livre acesso, tá?
e a gente vai ver lá, quando a gente for ver os direitos dos titulares, livre acesso é a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração de tratamento. Ou seja, qualquer titular pode saber de qualquer órgão, pessoa jurídica, empresa, se houve tratamento, quando aconteceu o tratamento, qual o fundamento do tratamento, ressalvadas as hipóteses legais de segurança, enfim, que a gente já vai ver, mas, em regra, é a mesma coisa que é o mesmo direito, né, que os consumidores têm de obter informações dos não consumidores, agora faltou o nome, dos fornecedores, enfim. Então, a ideia é essa, tá? Esse é outro princípio geral da lei. Outra questão é a qualidade dos dados. Outro princípio geral da lei é a qualidade dos dados. Os titulares têm direito também de que os seus dados sejam tratados com exatidão, clareza, relevância e de forma atual. Então, assim, se a gente está fazendo na Procuradoria um tratamento qualquer de dado pessoal, né, em regra, esse titular vai ter o direito de saber tudo que a gente está fazendo com esse dado e vai ter também o direito de ver, eventualmente, esses dados corrigidos, tá? Caso haja algum dado que esteja armazenado de forma irregular e que não corresponda à realidade. Outro princípio geral da lei é a transparência, garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento, respectivos agentes de tratamento. Como vocês podem ver, essa é uma lei que empodera muito o titular. Ela traz vários direitos, garantias e poderes ao titular. E as pessoas jurídicas vão ter que se adequar a isso. Outro princípio geral da lei é a ideia da segurança, é que todo agente de tratamento, seja controlador ou operador, ele tem a obrigação de utilizar as medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de qualquer tratamento não autorizado. Ok, pessoal? Bom, outro princípio geral também que a lei traz é o princípio da prevenção, que determina que o agente de tratamento deve adotar sempre as medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento irregular de dados pessoais. E, por fim, o que é muito importante, responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente de tratamento da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento da norma de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Ou seja, a lei traz sempre a ideia de que o tratamento irregular deve ser aquele que executa um tratamento irregular deve ser responsabilizado e deve prestar contas. Esse daqui é um dos pontos mais complicados da lei, tá? E é onde provavelmente nós temos o maior desafio para o pessoal de TI. O Ronaldo está aí acompanhando a gente. Aqui vocês realmente vão ter um problema sério de quebrar a cabeça, tá? Por quê? A lei não exige apenas que o tratamento de dados pessoais se dê de acordo com aqueles princípios que a gente acabou de falar, principalmente finalidade, necessidade e adequação, ok? A lei exige também que esse tratamento só pode ser realizado com uma base legal, ou seja, para cada tratamento de dado pessoal que nós realizarmos, nós temos que indicar, e não só indicar, nós temos que ter isso documentado, qual é a base legal para aquele tratamento. Essa justificação não pode ser a posteriori. Não é assim, eu tratei e depois, não, mas espera aí, tem essa base legal aqui. Não, a lei exige que isso seja feito de forma prévia. Ou seja, quando nós formos estruturar qualquer processo dentro da Procuradoria que vá fazer uso de um dado pessoal, nós temos que mapear qual vai ser esse processo, entender, desenhar esse processo, ver qual dado pessoal nós vamos precisar e mais, qual é o fundamento da lei que nós temos para coletar esse dado pessoal e tratar esse dado pessoal. Existem várias bases legais e a doutrina entende que esse rol é taxativo, né? É lógico, outras leis podem trazer outros casos, outras hipóteses, mas, em princípio, é um rol taxativo. Então, assim, essa é a primeira ideia. Todo e qualquer tratamento deve sempre ter uma base legal. Não se admite mais tratamento de dado pessoal sem a indicação expressa de um fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados ou em outra legislação que autorize de forma específica esse tratamento. Esse rol é taxativo, tá? E o ideal é sempre, às vezes é possível, nem sempre é possível, mas é buscar uma ou mais bases legais. A gente coloca lá 2 bases legais, porque se de repente
alguma autoridade, seja o judiciário, seja a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entender que aquela base A é equivocada, eventualmente a gente tem a base B para justificar. A primeira base legal, e para a gente não tem tanta importância, mas tem, tá? Alguma, mas a primeira base legal é o consentimento. Tá? O consentimento é uma base legal que a lei prevê. Sempre que o titular der o seu consentimento, pode haver tratamento de dado pessoal. Bom, em primeiro lugar é que o consentimento deve ser livre, informado, inequívoco, pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Ou seja, ele tem que ser livre, ele não pode ser imposto, ele não pode ser uma venda casada. Né? Por exemplo, quando a gente vai numa farmácia e pedem o nosso CPF para dar um desconto. Esse consentimento tem que ser informado. Eu tenho que estar falando, olha, eu quero o seu dado pessoal e ele vai ter essa e essa e essa consequência, eu vou utilizar para isso. E outra coisa, ele tem que ser inequívoco, tá? E sempre relacionado a uma finalidade específica. As autorizações genéricas são vedadas. Tá? Então, a manifestação de vontade, esse consentimento deve ser, ao mesmo tempo, livre, informado, inequívoco e sempre relacionado a uma finalidade específica. O consentimento pressupõe, pela Lei Geral de Proteção de Dados, esses 4 elementos, esses 4 requisitos para que esse consentimento seja considerado como válido. Ok? Bom, como tratar o consentimento? A lei exige que o fornecimento do consentimento deve ser sempre por escrito ou por qualquer outro meio que demonstre a manifestação de vontade inequívoca do titular. O que já está acontecendo em alguns sites por aí? Tem aquelas políticas de privacidade enormes que ninguém lê nunca, tá? O que algumas empresas e órgãos estão fazendo para se protegerem primeiro destacando, que o consentimento vai ser dado para a finalidade A, B, C e D, e para cada finalidade que o titular deu seu consentimento, ele tem uma redundância. É assim, olha, nós utilizaremos o seu dado pessoal para encaminhar propaganda. Aí a pessoa dá ok. Bom, nós iremos utilizar o seu dado pessoal para encaminhamento de propaganda. Você tem certeza que quer dar o seu consentimento? Sim. Ou seja, é uma forma da gente demonstrar, né, que a gente está realmente preocupado com esse tratamento de dado pessoal e que a gente informou para o titular como vai ser dado, e é também uma forma de se precaver e demonstrar que esse consentimento foi realmente dado para uma finalidade, para atingimento de um fim específico, foi dado de forma clara, livre, informada. Outra questão também, como eu já coloquei e não custa repetir, é que esse consentimento é sempre dado para finalidades determinadas. Autorizações genéricas serão nulas. Quando for dado por escrito, deverá constar em cláusulas destacadas das demais cláusulas contratuais, ou seja, quando tiver algum contrato da Procuradoria, né, não, nesse caso não, eu ia falar besteira, mas, enfim, sempre que houver, sempre que alguém quiser fazer um tratamento com base no consentimento e tiver como base legal também, ou por finalidade, um contrato, a execução de um contrato, deve ser feito, essa cláusula contratual deve ser destacada. Tá? Outra coisa, esse consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, através de procedimento gratuito e facilitado. Tá, pessoal? E outra coisa, cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na LGPD. Ou seja, além do consentimento ter que ser livre, claro, inequívoco e relativo a uma finalidade, o ônus da prova de que todos esses itens foram cumpridos é do controlador, não é do titular. Olha só como que o consentimento é uma base legal complicada para ser utilizada. Então, qual é o conselho? Utilizar o consentimento apenas quando a gente não conseguir qualquer outra base legal. E a gente já começa a ver, em todos os processos de adequação, né, que realmente as pessoas estão tentando escapar um pouco do consentimento. Outras bases legais, necessidade de execução de contrato, né, para as empresas, por exemplo, isso é simples, qualquer empresa para executar um contrato vai precisar do CPF para emitir uma nota. Então, assim, uma empresa não precisa pedir autorização para utilizar, para fazer o tratamento desse dado pessoal. Por quê? Porque ela tem aqui a base legal, que é a necessidade de execução de um contrato. Exercício regular de direito também, eventualmente, quando o contrato termina, pode a empresa ou a pessoa jurídica ou qualquer um ficar
ficar exposto a uma ação, né, de indenização, enfim. Então, durante um tempo, essa empresa, né, ou pessoa jurídica pode ter ali que alegar uma prescrição, enfim, e pode ser que ela, durante o tempo de prescrição, pode ser que ela precise daqueles dados pessoais. Então, por exemplo, a gente pode utilizar, ou por exemplo, para fazer um direito de defesa, né? Todas as pessoas têm o direito de defesa em sede constitucional, e pode ser que eu tenha que utilizar dados pessoais para fazer a minha defesa criminal, entendeu? Então, eu estou tendo um exercício regular do meu direito de defesa e estou, eventualmente, usando o dado pessoal de terceiro. Eu tenho ali um fundamento legal também para esse tratamento. Aí nós temos outros, proteção do crédito, proteção da vida e da incolumidade física, esse daí, de repente, para o pessoal que está na área de saúde, né? A Secretaria de Saúde é uma base legal muito importante, tutela da saúde, enfim. Essa daqui é uma base legal que é muito difícil de ser manipulada, tá? Que é o legítimo interesse. O que é o legítimo interesse, interesse legítimo? É o apoio e promoção de atividades de controlador ou proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais. O que significa isso daqui de uma forma bem didática, né? Vamos supor que o filho de um de vocês está matriculado numa universidade particular, né? Foi matriculado, enfim, ele está dentro da universidade, está lá cursando, ele eventualmente recebe da livraria daquela faculdade, ele vai receber o e-mail daquela faculdade periodicamente, com informações relativas à sua vida acadêmica, mas vamos supor que a faculdade, a universidade, tem uma lojinha de livro ali no seu campus. E a universidade resolve encaminhar para essa pessoa, para esse estudante que já tem ali seus dados, uma promoção de livros que vai ter ali na lojinha. Bom, quem está numa universidade espera consumir livro. E quem está naquela universidade, enfim, já tem alguma relação com aquela universidade, então há um legítimo interesse, uma expectativa legítima do controlador que aquela pessoa, né, vai ter interesse naquilo que ela está mandando, naquilo que ela está enviando. Então, assim, nesse caso, poderia, com base no legítimo interesse, essa livraria da universidade encaminhar um e-mail promocional com os livros da semana para os alunos. Não poderia ser utilizado, de repente, para um convênio da universidade com uma loja de equipamentos hidráulicos, para que esse aluno seja bombardeado de propagandas de outra natureza. Mas, eventualmente, o aluno que recebe ali, né, mesmo sem consentimento, um voucher de desconto para o restaurante da universidade, enfim, isso daí a gente poderia, eventualmente, colocar dentro do interesse legítimo, tá? Para o Vitor Leary, que está assistindo aí, a gente conversou há um tempo atrás sobre o modelo americano, que é bem diferente, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas essa base legal, pelo que eu vi, ela se assemelha um pouco à ideia americana, a base americana de proteção de dados, que é uma estrutura um pouco diferente. Tá? Se der tempo, a gente conversa um pouco sobre isso no final, Vitor, eu acho bem interessante. Tá? Mas, enfim, é uma base legal muito difícil de ser utilizada. E aí a pergunta pode a administração pública se valer do interesse legítimo como base legal? A legislação europeia veda. Tá? O regime europeu do GDPR veda que a administração se valha do interesse legítimo. A legislação brasileira não trouxe nada a respeito. Tá? Então, assim, ainda é uma zona muito sombria. Talvez em algumas áreas, por exemplo, na ESAP, nós temos os alunos da ESAP. Os alunos da ESAP fizeram cursos nossos. Eventualmente, eles podem ter interesse em receber propaganda dos cursos. O ideal é que a gente tenha sempre o consentimento nesses casos, que ele consente em receber o material de propaganda. Mas se eu, por exemplo, quiser correr o risco e colocar aquela base legal da propaganda dos novos cursos com base no interesse legítimo, eu posso fazer? Posso, é um risco que eu vou estar correndo, mas, em tese, como bons advogados que nós somos, dá para construir que há essa base legal, ok? Mas aí para vocês verem como que a gente, né, a própria questão de base legal, muitas vezes, não é muito clara. Qual a base legal para um determinado tratamento? Isso, às vezes, é um pouco aberto, realmente, tá, gente? E aí a gente vai precisar, dentro dessa cultura de proteção de dados, entender, verificar como que a dinâmica social vai se assentar para a gente começar a ter um pouco mais de clareza com essas coisas. Outras bases legais são as pesquisas, tá? Sempre que
foram feitas pesquisas, em regra, é possível o tratamento de dado pessoal, mas, sempre que possível, esses dados pessoais devem ser anonimizados. O que é anonimização? Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então, nós temos lá, ao invés de falar o nome, a lista de todos os servidores ou todos os administrados que estavam no lugar tal, ou então, por exemplo, que pegaram Covid na Procuradoria-Geral do Estado, ao invés de botar lá uma lista com o nome de todo mundo, a gente vai falar, não, tantos servidores do período tal a tal, sem trazer elementos que tornem essa pessoa natural identificada, sem trazer elementos que identifiquem ou que tornem essa pessoa natural identificada. Tá? Então, esse é o processo de anonimização. Para a administração pública, duas são basicamente as bases legais que a gente vai utilizar. Tá? Primeiro, cumprimento de obrigação legal regulatória. Enfim, muitas vezes nós, como administração pública, temos que obedecer à lei. Quer dizer, isso é uma redundante. Nós temos que obedecer à lei, e esse é provavelmente a maior razão da gente existir. Então, a ideia é que, bom, sempre que houver uma obrigação legal, vou dar um exemplo lá para quem teve aquele inferno do E-Social. O E-Social foi uma criação legal e que nós tínhamos ali que fazer o tratamento de N dados pessoais. A gente tinha uma base legal muito fácil. Não, a lei do E-Social obriga que a gente faça o tratamento desse dado. Enfim, ponto. Né? E o outro fundamento legal é a execução do serviço público. Tá? Sempre que a administração precisar daquele dado para executar um serviço público, ela também pode fazer o tratamento de dado pessoal. Por vezes, vocês vão ver que, como eu disse, a base legal, às vezes, o tratamento admite mais de uma base legal. Esse daqui é um caso. Tá? O que a doutrina vem falando? Que, basicamente, a base legal de cumprimento de obrigação legal é utilizada mais para aquelas atividades vinculadas da administração pública, enquanto a execução de serviço público é mais normalmente utilizado para atividades discricionárias da administração pública. E aí, quando a gente for ver, por exemplo, o pessoal lá da Secretaria de Saúde, o tratamento de dados pessoais na Secretaria de Saúde pode se dar por cumprimento de obrigação legal, execução de serviço público e proteção da saúde e tutela da saúde. Então, assim, realmente, por vezes, é difícil achar uma base legal, mas, por vezes, a gente tem ali uma abundância de bases legais para fundamentar o tratamento. Tá? O consentimento se aplica para a administração pública não como regra, principalmente quando a administração pública está agindo como administração pública, com poder de império, mas, em alguns casos, né, pode ser, sim, que a gente tenha o consentimento. Nós, por exemplo, dentro da Procuradoria, temos o ESAP, que se relaciona com o meio exterior. Então, nós, apesar de sermos a administração pública, nós não estamos ali exercendo atividade típica de Estado. Então, em regra, a gente pode, nesses casos, ter, sim, se valer do consentimento. Tá? Isso é um pouco mais complicado, mas essas são realmente as linhas gerais. Outra coisa, seja para pessoa jurídica de direito privado, seja para pessoa jurídica de direito público, não basta que haja uma base legal ou mais para o tratamento. A LGPD exige documentação, ou seja, deve haver o registro de quando o tratamento foi efetuado com a indicação da respectiva base legal. Ou seja, para cada tratamento, para cada dado pessoal tratado por uma organização, deve haver o registro. Nós temos que saber quando foi tratado, por quem, para qual finalidade, qual dado foi tratado. Isso daí, para o pessoal de TI, como construir essa base de dados, é um desafio enorme. Tá? Enfim, e isso daqui é algo que os advogados criaram esse problema aí, que o pessoal de TI vai ter, principalmente o pessoal de TI, vai ter que resolver. Como que a gente adquire esse grau de documentação? Por quê? Porque, além de ser uma exigência legal, a gente vai precisar, eventualmente, encaminhar esses relatórios, não só para a autoridade nacional, mas como o próprio titular. O titular tem esse poder de exigir que a gente apresente essa informação. E a gente, salvo nos casos que a lei prevê, que são poucos, a gente vai ter que informar. Então, a gente vai ter, além dessa cultura de proteção de dados, a gente vai ter uma segunda cultura, que é muito distante do brasileiro, dos órgãos públicos, então, nem se fala, que é a cultura da governança, né, de manualizar as coisas, de entender os fluxos de processo, de atribuir, né, de ter as responsabilidades bem definidas por cargos, por setores. Então, assim, esse é um segundo desafio adicional da LGPD para a administração pública.
E aqui a lei, né, traz aqui especificamente as condições para o tratamento pelo poder público. Bom, sempre que o poder público... E aqui a lei tem um capítulo específico para o poder público, que não basicamente diz que se aplica aos entes à União, Estados, municípios e Distrito Federal, a LGPD, como ainda traz, salvo algumas exceções que a gente vai ver, como, por exemplo, na parte de sanções, tá? Mas traz algumas regras específicas ao poder público. Primeiro, sempre que o poder público for fazer um tratamento de dado pessoal, né, ele deve ter essa estrutura, né, ele deve fornecer para sempre que alguém requeira. Ele deve informar de forma clara e atualizada a previsão legal, ou seja, a base legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizados para a execução dessas atividades, em veículo de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Ou seja, a gente vai ter que ter, dentro do site da Procuradoria do Estado, né, uma estrutura que permita, que informe sempre todos os casos que a gente está fazendo tratamento legal, para qual finalidade, procedimentos, como que a gente vai fazer. Isso tem que estar claro no site e tem que estar ao alcance de todos os titulares ou órgãos de controle quando eles exigirem essas informações, essa adequação. Tá? Não significa, obviamente, que eu vou ter que colocar todos os tratamentos, né, pessoais que a Procuradoria fez no site para todo mundo saber, porque senão a gente teria um outro problema. Né? A gente teria lá, para resolver um problema, estaria criando outro, a gente estaria dando publicidade a dados pessoais de terceiros. O que a gente tem que deixar claro no site é que como que a gente faz isso, tá? Como que a gente trata dado pessoal dentro da organização. E, eventualmente, se alguém fizer o requerimento sobre informações específicas do tratamento realizado sobre determinada pessoa, né, sobre determinado dado pessoal, a gente tem que ter isso documentado para poder responder e informar. Tá? A lei também exige a indicação que seja indicado encarregado de dados pessoais, né, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Ou seja, toda organização tem que ter um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. É uma exigência da lei e a gente vai falar um pouquinho lá daqui a pouco sobre isso. Tá? Também o poder público ele deve também observar as formas de publicidade das operações de tratamento que poderão ser estabelecidas pela autoridade nacional, uma vez que ela for constituída. Isso daqui também vai ser um baita de um problema para o pessoal de informática. Manter os dados em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado. Então, não adianta a gente, na Procuradoria, querer resolver o nosso problema. Nós temos que, literalmente, combinar isso com os russos. Nós temos que ter uma política unificada, não só em nível estadual, mas em nível nacional, sobre como que vai se dar a operação e o compartilhamento e essa estruturação de dados pessoais. Tá? E outro realizar sempre o uso compartilhado dos dados pessoais, ou seja, sempre que for necessário compartilhar o dado pessoal, que uma pessoa jurídica de direito público precisar compartilhar esse dado pessoal, seja com outra pessoa jurídica de direito público, seja com particular para execução de uma atividade pública, né, esse uso deve ser feito de acordo com finalidades específicas para execução de políticas públicas e atribuição legal do órgão ou entidade. Aqui eu trago dois conceitos fundamentais da lei também, tá, que são muito importantes, que vocês vão ver o impacto dessa lei na cultura. É isso que eu sempre bato, é nisso que eu sempre bato. Primeiro, não é um princípio, mas assim, é um valor, talvez, é um conceito que a lei traz, que é a privacidade por desenho. Tá? A ideia é muito simples. O responsável pelo tratamento deve criar e reforçar a segurança e a privacidade ao longo de todo o ciclo de vida da concepção, significando cada novo projeto ou serviço que faça uso de dados pessoais e que, dessa forma, ele deve estar obrigado a tomar essas precauções. O que significa isso? Tudo que uma organização faz, desde os seus processos finalísticos, ou seja, uma empresa que vende um produto X, a própria concepção, por exemplo, o pessoal que trabalha na área de informática, né? Todas as empresas de informática que desenvolvem software. Quando elas desenvolvem esses softwares já têm que trazer imbuídos na sua própria concepção essa ideia de privacidade, ou seja, a ideia que a privacidade importa e que esses princípios da lei são importantes. Ou seja, todo produto, todo entregável, seja aí de empresa privada, seja de órgão público, ele tem que trazer essa concepção. A privacidade já tem que estar no desenho do próprio projeto.
tá? Seja um novo projeto, seja um projeto velho que tem que ser adequado. Então, assim, a ideia é que todos os entregáveis têm que ter já esse desenho de privacidade. E aí não só o entregável em si, mas a própria estrutura da organização tem que ser desenhada de acordo com a ideia da privacidade. Nós temos que entender a estrutura da corporação, da instituição, e fazer um desenho de acordo, já respeitando essa ideia de privacidade. Tá, gente? Olha como que a lei ela exige realmente um grau de maturidade, de cultura muito forte. E outra ideia também é a privacidade por padrão. Né? O responsável pelo tratamento deve criar e reforçar as configurações de privacidade para se aplicarem automaticamente quando um novo projeto ou serviço faça uso de dados pessoais. Recentemente passou por mim uma questão sobre o SEI. Eu estava conversando com o Lauri, ele pediu para eu dar uma olhada. Tinha lá a possibilidade de um terceiro, que não seja administração pública, abrir um processo no SEI. Tá? E aí tinha um problema. Esse terceiro vai colocar lá dado pessoal, não só dele, mas como dado de terceiro. Bom, se ele vai colocar dado pessoal só dele, né, enfim, ele está colocando ali, ele mesmo está tornando público. Isso também é uma base legal que eu esqueci de colocar aqui. Quando o próprio titular colocar aquele dado dele como público, em tese, a gente pode utilizar aquele dado pessoal. Tá? Em tese, porque existem algumas restrições, mas, em princípio, se foi tornado público pelo próprio titular, o tratamento desse dado é permitido. Enfim, bom, uma pessoa que vai abrir lá, que não seja um servidor público, vai abrir um SEI e vai colocar uma informação pessoal. Se a informação pessoal for dele e ele quiser colocar aquilo como uma informação pública, é um problema dele. Né? Mas, e se tiver um dado de terceiro ali, se ele colocar, por exemplo, os dados de uma empresa dele, tiver ali o dado do sócio dele. Qual foi a minha orientação? Que todo processo aberto por não servidor, né, por um terceiro, por um administrado, já tivesse por configuração, por padrão, o acesso restrito, tá? Que esse acesso não fosse público, porque é uma forma mínima desse dado pessoal não está ali disponível a qualquer um, entendeu? Então, assim, essa é a ideia, tá? A privacidade é um padrão. Toda configuração de produto ou sistema deve ser feito já levando essas ideias de privacidade como padrão, como default. Bom, vamos entrar aqui agora no direito dos titulares. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva, acerca de existência do tratamento, finalidade específica, forma e duração do tratamento, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados, portabilidade, identificação do controlador, informações de contato do controlador, responsabilidade dos agentes de tratamento. Como eu disse para vocês lá atrás, essa é uma lei que empodera muito o titular. Sempre que o titular quiser informação sobre o tratamento, ele tem esse direito. E nós, em princípio, temos que passar essas informações a ele. Lógico que a administração pública é sempre um pouco mais complexo, a gente, né, eventualmente, em alguns casos, e isso é uma coisa que a gente vai ter que realmente aprender. Eu não tenho essas respostas, tá? E eu acho que no país ninguém tem essas respostas, e no mundo poucas pessoas talvez tenham elementos para essas respostas. Isso é realmente algo em construção, tá? E, como eu falei, por isso, quando eu vi o impacto dessa lei, eu comecei a entender o quão fundo era realmente o buraco, tá? Isso daí a gente vai ter material para os juristas anos e anos trabalharem sobre isso, provavelmente décadas. Então, entender como que a administração, né, quais dados são sensíveis, não, quais dados são estratégicos, quais que não podem ser compartilhados, enfim, isso tudo vai demandar um grande esforço nosso. Tá? Mas a ideia é essa, os titulares vão ter direito a esses dados, né, sempre de forma clara, adequada e extensiva. Literalmente tudo. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. A gente precisa adquirir uma cultura de documentação de tratamento de dados pessoais. Como faz isso? É um processo em aberto, em andamento. Tá? Realmente as organizações estão conversando, estão se adequando, estão entendendo, estão colocando modelos, estão desenvolvendo softwares, estão reestruturando seus setores, enfim. Isso tudo é um processo em andamento, como toda e qualquer revolução, tá, pessoal? E aqui tem um direito
muito importante que a lei traz, tá? É a ideia de eliminação de dados. Verificando-se que a finalidade foi alcançada ou que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, o tratamento dos dados deve ser encerrado com a sua eliminação. Acabou aquela história de empresas ou de pessoas jurídicas, e aí pessoas jurídicas a gente vai ter que ter, né, as peculiaridades também, pessoas jurídicas, direito público principalmente, a gente vai ter que estudar isso um pouco mais a fundo, mas a ideia é que a lei traz a exigência da eliminação. Ou seja, vamos supor que uma empresa fez um contrato com alguém. Ah, a gente entrou num lugar e entrou na internet e fez uma compra. Comprei lá uma televisão num site de e-commerce. Bom, quando eu fiz o contrato, a empresa, né, o site de e-commerce, vai precisar do meu CPF, do meu endereço para entrega, vai precisar de alguns dados pessoais para quê? Para executar aquele contrato. Uma vez que o contrato foi executado, a televisão foi entregue, o que a empresa vai... A empresa vai poder guardar esse dado? Vai. Não mais com fundamento, com a base legal, na execução do contrato, e sim no direito de defesa. Por quê? Porque durante o prazo de prescrição pode ser que ela precise daquele dado pessoal para a sua defesa. Passou o dado de prescrição. Essa empresa precisa desse dado pessoal para aquela finalidade específica? Não mais. Tá? Então, ela tem o dever de eliminar esse dado. Olha só que interessante. Desculpa, pessoal. Foi mal aqui. O Billy quis participar. A empresa... Né, e olha só que legal. Durante o ciclo de vida dessa relação, houve diversas bases legais para esse tratamento. Essa empresa, por exemplo, ela vai ter que manter o registro e, de alguma forma, automatizada, tá? Quando houver execução do contrato, automaticamente, a base legal no sistema que está lá, a execução do contrato, vai ter que mudar para proteção de direito próprio. Quando passar o prazo prescricional, automaticamente o sistema vai ter que fazer a eliminação daquele dado. Olha só que desafio para o pessoal, não só de TI, mas para a organização como um todo. Né? Como que esse fluxo de informação vai se dar dentro da organização? Isso é um baita desafio, tá? Que a gente está longe de responder minimamente de forma satisfatória. A conservação do dado somente pode ser autorizada para as seguintes finalidades: cumprimento de obrigação legal ou regulatória, realização de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização, uso exclusivo do controlador desde que anonimizado, enfim. Existem algumas possibilidades legais, mas a ideia geral é que esses dados devem ser eliminados. Tá? A lei traz também, e aqui eu já vou encaminhando para o final, acho que tem mais 10 minutinhos que eu quero abrir um pouco para a gente bater um papo, e já vou adiantando que provavelmente para as suas perguntas eu não vou ter as respostas. Tá? Por quê? Porque esse é um sistema em construção. A lei também cria a figura do DPO, que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Né? É uma exigência legal que toda pessoa jurídica, toda empresa, toda pessoa jurídica, direito público ou privado, que execute tratamento de dados pessoais, deve indicar um encarregado pelo tratamento. Ou seja, uma pessoa que vai fazer, que será o responsável pelo sistema da LGPD dentro da empresa. A lei fala que esse DPO, né, esse encarregado, pode ser uma pessoa natural ou física, né? Então, enfim, é possível que surjam empresas especializadas nisso, é possível que as empresas contratem empresas para isso, é possível que pessoas jurídicas de direito público contratem empresas para isso, enfim, mas elas podem também ter, dentro da sua estrutura, um DPO, um encarregado. Tá? Compete encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Primeira coisa que esse encarregado, uma vez apontado, ele vai fazer, atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados pessoais e a autoridade de proteção de dados. Então, como a gente vai ver aqui, as competências do encarregado, elas são, pela legislação brasileira, e eu já vou falar por que dessa distinção, são relações geralmente relacionais. Tá? O que o encarregado faz? Atua como canal de comunicação entre controlador, titulares de dados e autoridade nacional. Outra responsabilidade do encarregado é aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. É quase como se fosse uma ouvidoria específica para questão de dados, de tratamento de dados pessoais. Ele também vai ser a ponte de comunicação com a autoridade nacional, uma vez constituída.
E aqui eu simplesmente copiei a nossa resolução, tá, pessoal? No caso, essas 3 primeiras estão especificamente na Lei Geral de Proteção de Dados, como função de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou seja, todo encarregado tem essas 3 funções. Além dessas 3 funções, ele também tem uma função que eu coloquei aqui no inciso 4º, na lei está diferente, mas no 4º eu adaptei para a Procuradoria. Tá? Na lei diz orientar colaboradores e parceiros, enfim, sobre as medidas e práticas a serem tomadas em relação à proteção geral de dados. E qual é a função do encarregado, né, especificamente aqui para a Procuradoria? Então, a gente, né, não tem colaborador, nós temos servidores, procuradores de Estado, então, assim, a função também do DPO, já localizada para a Procuradoria do Estado, é orientar os procuradores de Estado, servidores e demais colaboradores da PGE a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Então, a ideia é que o encarregado na PGE, que hoje eu estou desempenhando essa função, é que ele atue não apenas nessa relação comunicacional, que já é bastante, entre controlador, titular de dados e autoridade nacional, mas que ele também cuide de uma certa cultura geral dentro da organização sobre proteção de dados pessoais. Ele vai ter esse papel de orientador. Tá? Então, sempre que algum de vocês tiver qualquer dúvida, podem trazer para mim, tá? Que a gente vai conversar, vai debater e provavelmente a gente vai tentar achar alguma solução junto, porque provavelmente eu não terei essas soluções. Tá? Então, é alguma coisa que a gente realmente vai ter que construir. E também outras atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. E aqui vai uma diferença. Né? O encarregado pelo tratamento de dados pessoais na legislação brasileira saiu, digamos, muito desidratado. Tá? Ele saiu basicamente com essas relações, com essas funções relacionais. Já no regime europeu, o DPO ele tem, por padrão, por definição legal, um espectro muito mais amplo. Ele realmente é o órgão indutor do sistema de proteção de dados dentro da vida da instituição. Então, assim, ele não chega a ter funções executivas, mas ele realmente tem ele tem independência garantida, ele tem que estar próximo do topo da estrutura da organização. Enfim, ele tem algumas atribuições mais fortes do que a lei brasileira exige. Não que o encarregado de dados pela lei brasileira não possa ter essas atribuições. Pode, inclusive, está aqui no inciso 5º. Ele pode ter outras atribuições determinadas pelo controlador. Tá? Mas, digamos, a configuração mínima, o default do DPO brasileiro é um default, digamos, formal, relacional, mais esvaziado. E foi essa opção que a Procuradoria-Geral do Estado, por hora, optou em ter. Tá? E aqui nós tínhamos essa preocupação, tá, gente? Como a lei podia entrar em vigor agora, esse mês, essa semana, a ideia era a gente, pelo menos, ter essa estrutura aqui, que, digamos, é a estrutura mínima que a lei exige. Tá? Então, digamos, nós estamos protegidos ou adequados à lei? Nem de longe. Nós demos o primeiro e tímido passo em relação a qualquer ideia de adequação possível. Tá? Isso daqui é só para vocês terem uma ideia. No mundo, mas o que esse DPO faz? Onde que ele está? Qual é o background dele? Isso é muito aberto. Tá? Em regra, 50% das pessoas jurídicas na Europa, esse DPO ele tem uma formação legal, jurídica. Tá? Mas é muito comum também que esse DPO ele tenha noções de compliance, de governança, de tecnologia da informação, tá? De segurança da informação. Na verdade, esse DPO, como eu disse para vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR no sistema europeu, são leis muito multidisciplinares. Tá? Então, assim, esse DPO e qualquer pessoa que queira se aventurar no mundo da LGPD, não basta ler a lei para entender o que a lei... Na verdade, isso não é nem de longe algo que traga os princípios e as noções mínimas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, ela é uma lei muito multidisciplinar e aqui fica bem claro isso. Né? Quando a gente fala em DPOs no mundo, olha só o background deles, as formações deles, são muito diversificadas. Tá? Então, na verdade, o DPO acaba tendo que ter um conhecimento muito amplo sobre vários outros aspectos que não apenas o direito. E aqui nós temos uma outra figura criada pela legislação, tá? Foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão, né? O que é essa Autoridade Nacional? É basicamente um órgão regulatório, tá? Que é um órgão da administração pública que vai ser responsável por,
elaborar diretrizes para uma política nacional de proteção de dados pessoais e privacidade. Mais ou menos o que faz aquela Secretaria de Consumidor ligada à Presidência da República. Ou seja, vai haver uma política nacional de proteção de dados pessoais e privacidade e essa autoridade nacional vai elaborar essas diretrizes. Ela também tem a função de zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território nacional. Ela também vai ter um papel didático, promover entre a população conhecimento das normas e políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e medidas de segurança. Também vai promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países. E outro que eu não coloquei aqui, ela vai poder editar normas complementares à lei. Tá? Então, várias outras normas a Autoridade Nacional, a ANPD, vai poder editar. E é bom que seja assim. Como vocês viram, é uma lei muito principiológica. Realmente, ela vai precisar realmente de uma regulamentação muito intensa. E aqui a gente consegue ver uma diferença clara entre a ANPD e outras, digamos, agências reguladoras, né? Como a Anvisa, a SUSEP, a ANTT. Nessas outras agências, né, regulações, a regulação é setorial. No caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa regulação vai ser transversal. O que significa isso? Ela não vai pegar apenas um setor econômico. Em princípio, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter uma autoridade regulatória sobre todas as atividades econômicas do país, desde uma multinacional até a padaria da esquina. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados não fez uma limitação que a legislação europeia fez. A legislação europeia só se aplica para as empresas que tenham mais de 250, para o Estado, claro, e para as empresas que tenham mais de 250 empregados. A legislação brasileira não adotou esse parâmetro. A legislação brasileira, a LGPD, não adotou restrição quanto à sua incidência relativa ao nome da empresa. A legislação brasileira não fez uma restrição de incidência com base em número de empregados, tá? Ou em número de colaboradores, mas existe uma previsão na LGPD que a autoridade nacional vai poder editar normas facilitadas que digam respeito a pequenas empresas ou, enfim, modelos simplificados de tratamento de dados. Tá? Mas, em regra, é uma regulação transversal que se aplica a todo mundo. Bom, as sanções que a lei prevê, tá, que a ANPD vai poder instituir, são várias, não se aplicam ao Estado, tá, até onde eu me lembre. Enfim, posso estar falando besteira, mas acho que não. Vou até confirmar isso, passo depois a informação para vocês, tá, gente? Mas, até onde eu me lembro, essas sanções não se aplicam aos entes de direito público. Várias delas, enfim, advertência, multa simples de até 2% do faturamento, multa diária, publicização da infração, enfim. A sanção também vai poder ser modulada, tá? Então, quando a autoridade nacional for aplicar essa multa, ou qualquer sanção, ela vai poder modular, né, de acordo com vários fatores que estão aqui na lei, se o infrator cooperou, se o infrator adota aquela prática reiterada de tratamento irregular, se ele tem políticas de boas práticas de governança, enfim, tudo isso deve ser levado em conta pela autoridade nacional. Questão da responsabilidade também. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, 1, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, 2, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados, ou seja, foi feito de acordo com a lei, e, terceiro, que o dano é decorrente de culpa exclusiva de titular ou dado de terceiro. Basicamente, o que a lei está falando aqui é dizendo que não há possibilidade de... Na verdade, está quase criando aqui uma hipótese de responsabilidade objetiva, né? Eu acho muito difícil que não haja responsabilidade quando a lei apenas prevê a não responsabilidade nesses 3 casos. Tá? E aqui é o último slide, que eu trago especificamente sobre artigos importantes relacionados ao poder público. São o artigo 29, por exemplo, que diz que a autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos responsáveis e às entidades de direito público a realização de operações de tratamentos pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza de dados e outros detalhes de tratamento realizado, e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. Esse artigo daqui, tá, é um artigo específico para a administração pública, ou seja, a autoridade nacional vai poder, a qualquer momento, requerer da Procuradoria-Geral de Estado
informações específicas sobre como a Procuradoria-Geral do Estado está tratando seus dados pessoais. Ok? 31. Outro artigo importante. Quando houver infração a essa lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgão público, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. É por causa desse dispositivo aqui que tem gente que entende que a parte de sanções não se aplica ao ente público. O máximo que a autoridade nacional vai poder fazer é enviar um informe com as medidas necessárias para que se cessem a violação. Tá? E, por fim, a autoridade nacional poderá solicitar a agente de poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais pelo poder público. Gente, qual é o saldo que eu quero trazer aqui para vocês? Tá? Muito provavelmente vocês vão sair daqui, se eu conseguir ser minimamente eficaz no que eu queria, vocês vão sair daqui chocados. Tá? A primeira vez que eu tive contato com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu realmente fiquei quase sem chão. Por quê? Porque eu percebi que o impacto dessa lei é gigantesco em todas as relações. A gente realmente é uma forma de mudança de cultura. Nós estamos longe de estar minimamente preparados, seja culturalmente, seja estruturalmente, para essa nova realidade que está se impondo. Esse é um projeto em andamento, não vai ser feito em 1, 2 anos, vai demorar aí pelo menos 10 anos para a gente entender os impactos dessa lei, criar os mecanismos, criar as regulações, né, as regulamentações necessárias. A Autoridade Nacional, por exemplo, ainda não foi nem constituída. Tá? Então, assim, ela vai precisar ser constituída, elaborar diretrizes, vão haver decisões judiciais, vão haver novas perguntas, as organizações vão se reorganizar de acordo com essas novas diretrizes, isso vai ser revisto, novas perguntas vão surgir, e a gente, na verdade, durante muito tempo, vai ter muito mais perguntas do que resposta. Então, esse é realmente um primeiro contato jurídico que eu queria trazer para vocês. É o mais importante, a gente tentar internalizar esse novo padrão, né, essa nova ideia de que os dados pessoais importam, que os dados pessoais, sejam nossos, sejam de terceiros, têm valor, devem ser cuidados e devem ser utilizados apenas de forma a atender aquela finalidade para a qual foram coletados, sempre de forma adequada e necessária. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço demais a participação, a gente teve aqui, está com o número de 71 inscritos, acho que vou considerar como um grande sucesso. Tá? É um prazer estar aqui com todos vocês, é isso, vou abrir aqui um pouco para pergunta. Quem quiser abrir o áudio aí e a câmera, seja bem-vindo. Vamos ver aqui já a pergunta que colocaram. Como fica o compartilhamento de informações entre diferentes órgãos da administração pública, uma vez que, em tese, são entidades autônomas? O Sandro está fazendo essa pergunta. Sandro, a lei tem dispositivos específicos sobre o compartilhamento e as hipóteses de compartilhamento. Tá? Esse é um tema bem complexo, tá? Que assim, a doutrina, inclusive, está longe de ter padrões mínimos, enfim, como isso vai ser feito é um processo realmente que está em aberto. Tá? Não tem uma resposta fixa. O que eu vou falar como advogado, e o maior problema, como vocês vão ver dessa lei, não é tanto jurídico, é operacional. Como advogado, eu vou falar apenas que esse compartilhamento deve preservar sempre os princípios gerais da LGPD, tem que ser feito de acordo, preservando a finalidade para a qual foram coletados, esse tratamento deve ter uma base legal, ele deve ser feito de acordo com os princípios da LGPD como finalidade, adequação e necessidade, enfim. Mas o operacional disso, como esse compartilhamento vai ser dado, qual plataforma, como que vai se operar esse tratamento, é muito complexo. Tá? E realmente a gente tem que começar a pensar isso junto. Então, Sandro, como fica, a gente vai ter que, primeiro, juridicamente, vai ter que observar esses princípios e regras da LGPD. Agora, como faz especificamente algo que a gente vai ter que construir. Tá? Pergunta do Flávio. Tenho dúvida em como conciliar eventual solicitação de informação por um particular com base na Lei de Acesso à Informação e LGPD. Existe alguma incompatibilidade entre esses sistemas? Sim, existe. Isso é muito complicado. Primeiro, quando um particular está fazendo alguma pergunta, né? Vamos supor que a gente está lá e recebe um e-mail ou alguma solicitação de um particular querendo saber se houve um tratamento de dado pessoal dele. O primeiro desafio que a gente vai ter
é saber se aquele é realmente o dado, é realmente particular. É identificar a pessoa. Como que eu vou fazer essa identificação? O cara me manda um e-mail falando, olha, meu nome, né? Eu mando lá um e-mail para o pessoal do Sejur. Olha, Claunir, meu nome é Rodrigo Valadão e eu quero saber quais dados pessoais foram tratados. Qual é a primeira coisa que o Claunir vai ter que verificar? Se eu sou realmente o Rodrigo Valadão. Só isso já é um desafio. Só isso já demonstra para vocês quão fundo é o buraco dessa lei. Passado esse problema, identificado realmente que aquela é a pessoa, a gente vai ter que ver isso. Bom, a pessoa tem direito à informação. Tem a informação dela e informações que são públicas. Mas ela vai ter direito sobre informação de terceiros? Em princípio, não. Informações de terceiros, sim. Mas informações que representem dados pessoais de terceiros? Em princípio, não. Bom, mas como que fica o princípio da publicidade? A gente vai ter que começar, a doutrina, a jurisprudência vai ter que começar a sentar, analisar esses casos de conflito, criar parâmetros, standards, para que isso possa ser desenvolvido através de um sistema coerente. Isso está longe de acontecer. Essas leis são novas, são sistemas em construção, e para esse tipo de conflito a gente já tem alguns insights, mas a gente está longe de ter respostas. Tá? Então, como fica? Primeiro lugar é ter cuidado, assim, orientações gerais que eu passaria agora. Primeiro é identificar que aquela pessoa é realmente aquela pessoa que está querendo aquela informação. Segundo, é saber se aquela informação que eu vou dar é uma informação pessoal daquela pessoa ou se é uma informação de terceiro. Se for informação de terceiro, como regra e princípio, eu não vou informar. Mas e se for... E a Lei Geral de Acesso à Informação? Nós teríamos aí um caso de conflito. Nesse caso, qual vai ser o bem mais importante? A publicidade, pelo fato de sermos administração pública, ou o direito fundamental de autodeterminação informacional informativa? Me parece que o direito fundamental aí do terceiro, que vai ter um dado pessoal revelado, talvez seja mais importante. Eu talvez iria nesse caminho, mas seguramente a doutrina e a jurisprudência, com o tempo, vão começar a criar padrões, né, padrões e respostas para esse tipo de pergunta. Tá bom, Flávio? Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Eu tenho várias, enfim. Dani Jacomete, bom te ver aqui também. Luiz Marcelo. Paulo, uma dúvida. Oi. A questão do relatório de impacto, o conteúdo dele está na lei ou a NPD vai ter que regulamentar isso? Vai ter que regulamentar. A lei, eu não lembro aqui, deixa eu ver aqui. A lei fala o que vai ter que fazer, mas a estrutura realmente... Ele não diz. Não diz. Deixa eu pegar aqui. A lei diz aqui, deixa eu pegar aqui. Está aqui em algum lugar, já não disse. Mas... Está aqui. Diz que deve conter os processos de tratamento dos dados pessoais que podem gerar risco, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. É isso que a lei fala. Agora, especificamente como que vão ser os processos vão ser descritos, enfim, que modelo, se vai ser com base no padrão ISO ou não, enfim, provavelmente será, mas, enfim, tudo isso depende ainda de regulamentação da periodicidade, entendeu? Enfim, tudo isso vai ter que ser ainda regulamentado pela agência. Tá, Marcelo? Ok. Mais alguém, gente? Tem uma pergunta aqui no chat, doutor Rodrigo. Estou vendo aqui. Durante a pandemia, alguns estados permitiram que empresas tivessem acesso à imagem e tomografia para pacientes de Covid, para treinamento de algoritmo, provavelmente sem ter colhido consentimento prévio dos titulares. Pergunta: quais os cuidados devem ser adotados para compartilhamento desses dados? Quem é considerado controlador e operador e quais as respectivas responsabilidades? Bom, primeiro, vamos lá. Se eles tiveram, se eles trataram o dado pelo base na imagem, fazendo tomografia, eles têm o fundamento legal. Primeiro que a lei não está em vigor. Tá? Então, vamos lá, já é um primeiro, como advogado, seria meu primeiro disclaimer. Segundo, supondo que a lei estivesse em vigor, a gente teria ali uma base legal que é a questão relativa à saúde.
né? E, eventualmente, o próprio administrado foi lá e submeteu aquilo. Então, você coletou aquele dado de forma correta e tratou esse dado de forma correta. A partir do momento que você você faz o treinamento de algoritmo naquele dado, você está, de certa forma, anonimizando aquele dado, né? Talvez. Aí você realmente tem que conhecer o sistema. Eu não conheço como que se faz esse processo. A gente vai ter que conversar com o pessoal de TI para entender como faz isso. Então, eventualmente, se você pegou aquele dado que você coletou legitimamente, utiliza ele para fins de pesquisa, a lei permite que você utilize esse dado também, tem uma base legal de pesquisa. Então, você coletou com a base legal da proteção da saúde e está utilizando, está fazendo um outro tratamento, que é o treinamento do algoritmo, com uma outra base legal, que é a pesquisa. Se você garantir que aquele processo vai gerar uma anonimização da pesquisa, eu acho que seria um tratamento que não seria indevido, tá? Mas aí realmente a gente vai ter que conversar. Bom, mas aí transferiu esse dado para um terceiro, que é uma empresa que vai treinar esse algoritmo. Bom, se transferiu, essa empresa vai ser controlador. Esse controlador só pode fazer o tratamento de dado pessoal conforme a orientação do controlador. O operador só pode fazer o tratamento de dado pessoal conforme as instruções do controlador. Se ele fez, em regra, está ok. Bom, e se ele aproveitou, utilizou aquele dado para fazer uma outra coisa? Bom, aí nós temos uma hipótese de tratamento irregular, que vai haver a responsabilização, seja do controlador, seja do operador. Mas, em princípio, tá, com esses elementos de informação que nós temos aqui, e sem conhecer como que é feito realmente esse treinamento de algoritmo, e sem conhecer o caso concreto, se isso foi terceirizado ou não, se foi feito pelo próprio Estado, enfim, como que houve o treinamento desse algoritmo, eu, em princípio, não vejo problema, tá? Porque seria mais ou menos a saída que eu utilizaria. Resumindo, tenho a base legal para coleta, né, para o tratamento coleta, e depois eu tenho, que é a defesa da saúde, enfim, e depois eu tenho uma base legal para o treinamento desse algoritmo, que é a realização de pesquisa e anonimização. Então, em princípio, eu não vejo dificuldade, mas com elementos do caso concreto pode ser que a questão fique mais complexa. Quais cuidados devem ser adotados pelo compartilhamento? Primeiro, contratual. Sempre que você fizer um contrato com terceiros, ou convênio, tem que haver cláusulas específicas sobre proteção de como vão ser utilizados esses dados. Normalmente, eu estou vendo, né, eu já redigi um aditivo contratual disso, tá? E, enfim, é um aditivo bem longo, inclusive, são 6 ou 7 laudas. O ideal é que o Estado, nos seus convênios e nos seus contratos administrativos, tenham aditivos contratuais para que essa questão do compartilhamento seja regulamentada, tá? Quem é considerado controlador e operador? Em princípio, controlador, em tese, é simples. O controlador é aquele que decide sobre o tratamento. Se eu contratei com uma empresa, se eu, Estado, contratei com uma empresa e falo, olha, empresa, como nesse caso daqui, vamos supor que o Estado contratou uma empresa de TI para treinar o algoritmo. O que o Estado vai fazer? Olha, empresa de TI, eu estou te passando esses dados pessoais exclusivamente para você treinar o meu algoritmo. Essa empresa só vai poder utilizar aquele dado pessoal, tratar aquele dado pessoal para treinamento de algoritmo. Então, é muito simples nesse caso. O controlador é o Estado, o operador é aquele que vai executar o tratamento de dado pessoal conforme orientação do controlador. E quais são as responsabilidades? A lei prevê responsabilidade solidária, se eu não me engano. Enfim, ambas vão responder pelo tratamento irregular. Ok? Temos mais aqui várias. Rodrigo. Oi. Quem perguntou, Leonardo? Fala, Léo. Tudo bem, Léo? Sistema jurídico. A PGE... Peraí, Léo, você estava com o áudio fechado, agora que eu acabei de abrir. Pronto. Nessa aí. Posso falar? Tranquilo? Pode, claro, pode. Então, a PGE designou um encarregado de proteção de dados. Sim. Essa postura vai ser adotada pelos outros órgãos do Estado, que às vezes existe uma orientação, ou vai ser uma controladoria geral que vai ter um encarregado? Isso está sendo muito discutido, tá, Léo? Ainda não tem uma orientação clara e nem, se eu não me engano, no âmbito federal está ganhando corpo a ideia de que vai ser uma controladoria,
porém os órgãos autônomos teriam sua própria estrutura. Tá? Eu sei que o Ministério da Infraestrutura tem um encarregado, mas assim, alguns órgãos se adiantaram a isso e criaram suas figuras de encarregado. O que está se desenhando, em princípio, é que talvez haja um órgão geral, uma espécie de controladoria, se não autônoma, vinculada à própria controladoria, ou enfim. Mas a ideia é que os órgãos autônomos têm uma estrutura. Isso talvez seja difícil de operacionalizar quando a gente vai olhar o tamanho do Estado e os diversos tipos de operação. Por exemplo, Secretaria de Saúde tem tratamento com bases legais muito específicas, enfim. Cara, isso está em aberto, mas o que eu estou vendo de movimentação é mais ou menos isso. Tá? A ideia é que haja ou junto à controladoria ou um órgão ligado à presidência que faça esse controle, mas está tendo um movimento dos órgãos autônomos terem a sua própria estrutura. Tá? Por enquanto está assim, mas ainda não tem nada definido não, cara. Perfeito, está ótimo. Beleza, irmão? Valeu. Valeu. Mais alguém? Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver, da Vanessa. Estou em andamento com a contratação de empresas para cobrança administrativa de pequenos valores. Se realmente for fazer, vou exigir que o dado seja para fins específicos. Sim, essa empresa vai virar controladora, certo? Certo. Tá? A gente vai ter que colocar nesse contrato aí cláusulas específicas de proteção de tratamento de dados pessoais, para que essa empresa utilize apenas para isso. E outra coisa, não basta ela botar contratualmente que ela vai fazer dessa forma. A lei exige um grau de governança e boas práticas que a gente não tem costume, ou seja, a gente vai poder exigir que essa empresa não apenas assine e se submeta contratualmente a essas cláusulas, como a gente também vai poder exigir que essa empresa demonstre de concreto quais as medidas que elas fizeram, através de auditoria, através de outras formas de controle. Então, não basta só colocar ali que a gente transfere, olha, a empresa administrativa, né, que vai fazer a cobrança, vai utilizar apenas para as finalidades indicadas pelo controlador. Ok. Além disso, ela vai ter a responsabilidade. Ok. Mas não só isso, a gente tem que colocar ali no contrato que a gente vai poder, em qualquer momento, cobrar auditoria para saber se essa empresa realmente está fazendo aquilo da forma que a gente colocou no contrato. Então, olha só como que isso vai mudar. E outra coisa, tudo bem que a gente é Estado, mas olha só para as empresas privadas. Já está acontecendo, estou vendo, né, empresas grandes, principalmente multinacionais, que já têm esse padrão de governança, estão chegando no Brasil com o pé na porta. Tá? Já tem empresa que, tipo, empresa multinacional que não está exigindo apenas que você assuma contratualmente que você está adequado à LGPD, não. Está exigindo que você apresente auditorias. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Tá, gente? Então, assim, é isso. Vamos ver esse contrato daí, Vanessa. Tem que tomar bastante cuidado. Tá? Eu estou com medo de ter pulado alguém aqui. Daniela, a questão da religião e hospital pode estar relacionada com a transfusão de sangue? Sim, transfusão de sangue, a missa que a pessoa quer né, que faça ali se morrer, que chame um padre. Só que a questão não é... Eu como diretor do hospital, né, eu como DPO do hospital, falaria o seguinte, olha, ao invés de você perguntar qual é a religião, pergunta, você admite transfusão de sangue? Muito mais simples, entendeu? Você não vai ter o tratamento desse dado sensível. Você admite que seja feito não sei o que no sábado? Enfim, eu acho que é exatamente a gente começar... Essa lei, ela tem também ela tem lá um dos seus princípios, que eu esqueci de colocar aqui, que ela não pode impedir o progresso e o desenvolvimento econômico, tá, gente? Então, assim, a gente tem que ter tudo isso que eu falei, tem que ter esse outro vetor do desenvolvimento econômico. Então, assim, a gente vai ter que construir essas saídas. Então, como eu como DPO do hospital, falaria, cara, não pergunta a religião, pergunta se admite, vê lá todas as questões religiosas e bota lá, admite transfusão de sangue, admite alguma coisa no sábado, se morrer, quer que chame algum serviço de conforto espiritual? Enfim, o cara, de repente, falou, não, quero que chame o padre. Mas você pediu a religião? Não, eu não pedi a religião. Ele podia ser luterano e pedir um padre, enfim. É outra situação, entendeu? Mas como que você vai tratar esse dado, a gente tem que começar a ter esse cuidado, tá? Então, Dani, aqui, estou vendo aqui se eu peguei, perdi mais alguma resposta, mais 6 mensais aqui. Licitações, deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa sobre licitações que eu estou tentando achar. Anonimização, cadê? A anonimização será efetivamente um dos grandes estándares na utilização, claro.
principalmente para aquele dado, né? O que acontece? Principalmente para quando a própria pessoa jurídica faz essa coleta. A lei garante que, se ela fizer esse uso de forma anonimizada, ela está sempre valendo. Tá? O assunto ainda vai render muita discussão, mas muita, Antônio, muita. O negócio está longe de ser minimamente afetado. Tem uma pergunta aqui que eu estou tentando ver. Como estamos pensando? O foco, o Adriano colocou aqui, o foco está na garantia de anonimização e finalidade do treinamento do AI. Sim, aquela questão lá do treinamento do algoritmo. Né? Existe conflito entre a lei e o direito do jornalista de anonimato da sua fonte. Patrícia, não sei, temos que pensar junto, tá? Provavelmente já tem alguém levantando isso. Em princípio, a garantia do anonimato da fonte é uma garantia constitucional. Então, assim, essa lei dificilmente teria, por mais que o direito da autodeterminação informativa esteja garantido em sede constitucional, né? Que o Supremo já reconheceu como desdobramento do direito da privacidade, aqui existe uma regra específica que garante ao jornalista o direito da fonte. Então, nós temos uma regra, um princípio geral, talvez entrando em conflito com uma regra específica que prevê o sigilo da fonte do jornalista. Eu entenderia, em princípio, sem olhar caso concreto, sem pensar muito sobre o tema, que talvez, por haver uma regra específica dentro de um ordenamento sobre uma regra geral, prevaleceria a regra da garantia do anonimato. Os casos de vazamento, quando a administração pública gravar audiências, licitações e outras situações com audioimagem. Bom, aí entra, né, o ideal seria, talvez, quando a gente faz licitação e audiência, a gente colocar ali cláusulas ou instrumentos, né, que, primeiro, que tem o interesse público de ter o acesso à lisura dessa informação. Então, assim, digamos que, embora a administração pública esteja sujeita à LGPD, esse imperativo por transparência e pelo bom zelo da coisa pública deve ser levado em conta para relativizar um pouco a aplicação da lei, ou talvez uma aplicação mais radical da lei. Então, no caso, por exemplo, de audiências de licitação e situações com audioimagem, aquelas que são públicas por natureza, né, a audiência em natureza é pública. Então, assim, em regra, o juiz ali, ele é o, digamos, o senhor soberano da audiência. Ele pode autorizar a gravação e todo mundo que está ali submetido àquilo, automaticamente vai ter seus dados, podem ser tornados públicos, independente da vontade da parte. Mesma coisa, talvez, com licitações e audiências públicas da administração pública. A gente coloque ali regras, né, nos processos licitatórios, falando que, durante a concorrência, esses atos vão ser públicos e os dados pessoais que ali forem debatidos serão automaticamente publicizados. Né? Aí tem que ver aquela outra questão. Bom, essa pessoa que tornou público o dado pessoal é o titular? Né? Eventualmente, o sócio, né, o administrador da empresa, colocou como público o dado de um sócio da empresa. Bom, talvez isso não precise de um consentimento. A gente talvez consiga achar outra base legal. Mas se for de um terceiro que não tem nada a ver com aquela contratação, aí talvez o nível de exigência seja um pouco maior, entendeu? Como eu disse, não tem resposta. É alguma coisa que a gente vai ter que realmente pensar e começar a construir standards, tá, gente? O direito ao esquecimento, esse é o último, esse é outro que traz muito problema também. Direito ao esquecimento deve ter uma ponderação relevante acerca do tratamento de dados no âmbito do público e privado. Sim, tá? A gente vai ter que ver, esse é outro problema, né, que surge lá na Espanha, de um cara que, enfim, há 15 anos foi, eu não lembro exatamente o caso concreto, tá, os detalhes, mas ele foi, acho que, acusado de cometer um crime, foi absolvido, mas 15 anos depois, ou 10 anos depois, quando ele entrava na Google, primeira coisa que aparecia para qualquer nome com a busca dele é que ele tinha sido acusado de cometer aquele crime, aquela questão, enfim. E aí ele falou, olha, isso não... E aí começou esse debate, ele tem esse direito ao esquecimento, enfim, ainda mais um caso que ele foi inocente. Existe esse direito ao esquecimento? Quem conhece muito isso é a nossa ex-residente Lívia, né? Ela tem um livro sobre isso. Eu não conheço muito a questão, mas me parece razoável dentro de alguns parâmetros, né? Enfim, primeiro a gente não pode tirar isso do mundo. Uma coisa é mudar os parâmetros de busca para que aquela informação não seja a primeira. Outra coisa é tirar isso da rede, entendeu? Aí eu já acho um pouco mais complicado. E outra coisa, e o cara que foi realmente culpado, entendeu? Foi culpado, foi considerado culpado, teve a pena,
a sua pena executada, e aí, ele vai ter direito a isso? Bom, talvez a gente vá concordar que, a partir do momento que ele cumpriu a pena, ele não tenha direito nisso nos 5 anos depois, mas, sei lá, o cara cumpriu a pena há 20 anos. Será razoável, talvez, que esse crime que ele cometeu, dentro de uma ideia de ressocialização, continue constando ali como primeiro parâmetro de busca? Talvez não seja muito razoável, mas é algo que, enfim, não tem uma resposta pronta. Realmente, como quase tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, e esse é o espírito que eu queria que vocês entendessem, é que é um processo realmente em construção. Tá? Temos mais alguma pergunta? Gente, esqueci de alguma aqui, que o meu chat aqui não está... meio que pula umas perguntas, eu não estou conseguindo aqui verificar uma por uma, tá? Mais alguma pergunta, gente? Senão a gente vai terminar. Pediu o pessoal para informar nome completo, quem ainda não informou, no chat, para emissão de certificado, tá? Boa, Claunia. Para a gente poder depois pegar aqui o nome de todo mundo no chat, porque muitas pessoas não colocam o nome completo como ID aqui de participante, né? Então, eventualmente, a gente, para ter o controle, preciso que vocês coloquem o nome pessoal, o nome completo de vocês, tá? E aqui eu já vou informar para a finalidade específica de encaminhamento do certificado, tá bom, gente? Não será utilizado para outra finalidade. Gente, então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou terminando por aqui. Planejei mais ou menos 2 horas, cumpri o que eu estava planejando. Como disse, a ideia aqui foi trazer os aspectos gerais da lei. Está longe de ser um curso sobre a lei. A gente já está planejando alguns cursos aí. Fiquem ligados, tá? Que daqui a algum tempo a gente vai estar trazendo mais novidades para vocês, tá bom? Gente, então é isso. Vamos ficando por aqui. Beijo para todo mundo. Saudade de todos vocês, viu? Contando os dias para a gente estar junto de novo na Procuradoria. Tchau, gente. Vamos ficando por aqui. Valeu, Rodrigo. Valeu. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Nada, gente. Beijo, Tchau, Dani. Tchau. Claunir, eu vou ficar aqui. Eu não vou deslogar, não, para a gente depois conversar aqui. Está precisando de alguma coisa? Não, né? Só pegar o nome, né? Você só vai dar print no chat, né? Para poder pegar o nome, é isso? Isso, eu vou salvar o chat aqui, pode deixar. Tá. Então você está logado aí, né, Claunir? Eu vou sair aqui então, tá? Pode sair. Continua Valeu, logado. meu amigo. Gente, abraço, tá? Para todo mundo. Tchau, gente. Muito bem.